Mateus capítulo 24. O versículo 21 está escrito assim: porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Pode sentar-se. Glória a Deus. Hoje falando um pouquinho a respeito da grande tribulação. O que me impressiona é que as pessoas, elas têm muito trabalhado a questão do amor de Deus com ela. As pessoas querem o amor de Deus, as pessoas querem o amor de Jesus. Só que Deus, Ele tem princípios para serem cumpridos. O amor é real de Deus para conosco. Mas também a justiça de Deus, ela é real para conosco, para a humanidade. Então o amor de Deus é muito grande para conosco. Mas quando a pessoa, a humanidade se torna rebelde, aí vem juízo de Deus sobre a humanidade. Foi desde o início que tem sido assim. Então, a grande tribulação é o juízo de Deus que virá sobre a humanidade. E tem gente falando assim nas redes sociais, dizendo assim: Deus, esse Deus aí da Bíblia, eu nem quero saber dele, porque é um Deus muito carrasco, muito duro. Não, eu quero um Deus é que me ame e eu continue fazendo as coisas do meu jeito. Não funciona assim. Eu estava acompanhando uma senhora, e eu já falei isso aqui em um momento anterior, que tudo na vida tem regras. Tudo, seja numa empresa, seja na igreja, seja com os ciganos, seja com os moradores de rua. E uma senhora lá do Rio de Janeiro, ela dizendo que trabalhava de doméstica em um apartamento bem luxuoso, Barra da Tijuca. E ela desceu para comprar o pão. E quando ela foi à padaria comprar o pão, encontrou um guri. E o guri falou assim: você mora onde? Ela disse: ali naquele apartamento. Você mora ali? Aí o guri foi questionando: não, eu trabalho aí. Aí ele disse assim para ela: não, mas você não é livre. E foi jogando palavras da mulher, o guri. Aí de repente, aquelas palavras que entraram naquela mulher, quando ela subiu com o pão, disse que ela não era livre. Eu aqui, o guri dizendo: eu aqui na rua sou livre. Eu sou livre. E no decorrer da história, aquela mulher terminou se envolvendo com aquelas palavras do guri e acabou abandonando o emprego e indo morar na rua. Fugir daquele local, daquele ambiente, porque o patrão
tinha muito respeito e consideração por ela, mas ela largou e foi morar na rua com a turma. Mas o fato é que, quando ela está agora morando na rua, o guri e mais outras pessoas falaram: aqui nós precisamos tomar o café da manhã. E como é que é esse café da manhã? Todo mundo tem que colaborar. Porque aqui na rua tem regra. Você tem que trabalhar para buscar o café da manhã. E como é que é esse trabalho? Você entra lá no supermercado, e se você puder roubar, você rouba para o café da manhã. Essa é a regra, para todo mundo ser alimentado. E aí o camarada, a mulher tinha um nome lá, e eles já mudaram o nome dela. Não, esse nome aí é meio devagar, vamos colocar o nome em você, o nome bom. E o seu nome, a partir de agora, vulgo, será sangue bom. Então, o sangue bom vai lá no supermercado e rouba o pão, rouba o queijo, rouba a margarina para poder ter o café da manhã. E ela foi praticando aqueles furtos e depois foi aumentando. Por quê? O que eu quero mencionar aí é sobre isso. É porque na rua também tem regras. Então a pessoa vem para a igreja, vem para Jesus e ela quer fazer as coisas do jeito dela. Quem quer servir a Deus não funciona dessa forma. Abra aí sua Bíblia, por gentileza, e vamos movimentar bem bastante a Bíblia aqui nesta manhã, para você ter uma noção. 2 Coríntios, depois eu volto aqui para o texto. Segunda Coríntios, capítulo 5. Todos encontraram? Segunda Coríntios, capítulo 5, versículo 15. Está escrito assim: e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Glória a Deus! Isso aqui é muito forte. Então, se a pessoa está na igreja e ela está fazendo as coisas do jeito dela, é por quê? Porque ela ainda não morreu. Ela ainda está vivendo para si. Porque aquele que morreu, ele não vive mais para si, mas ele vive para aquele que morreu e ressuscitou, Jesus Cristo. Os irmãos estão entendendo? Então, por isso que Jesus deixou bem claro: você quer me seguir? Se alguém quiser me seguir, tem que negar-se a si mesmo. Tem que morrer para este mundo e viver agora para Cristo. Então nós precisamos entendermos isso, que enquanto você está vivendo para você, para o seu ego, para fazer a sua vontade, você pode estar na igreja, participando de todas as atividades, mas não está em Cristo. Isso é perigoso. Por que você está falando isso? Porque nós estamos falando nesta manhã da grande tribulação que está para chegar sobre a humanidade. E a igreja de Cristo, ela está vivendo nesse momento, nós estamos vivendo nesse momento o princípio das dores. Nós não estamos vivendo ainda a grande tribulação. Nós estamos vivendo, hoje o mundo está vivendo o princípio das dores. Como assim? Está acontecendo guerras, e é por isso que eu amo a palavra de Deus, eu amo a Bíblia Sagrada. O bispo leu aqui um versículo
que Deus vela sobre a sua palavra. O que é velar? É ter cuidado. Deus tem cuidado de cumprir a sua palavra. E tem outro texto para dizer que Deus estabeleceu a sua palavra acima do seu trono. Então, olha, o zelo que Deus tem para cumprir a sua palavra. A questão é que o ser humano, no seu raciocínio lógico limitado e bitolado, ele quer se levantar contra o Criador e buscar que Deus explique para ele por que está acontecendo isso, acontecendo aquilo. E principalmente quando há uma guerra. E principalmente quando vem uma pandemia ou uma epidemia sobre a humanidade. Então, no versículo, nesse capítulo 24 que nós lemos, está escrito que se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Não precisa você assistir jornal, é só você ler a Bíblia. Aí no versículo 8 vai dizer, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Ainda é o princípio das dores. Então, quando você vê o que é que tem que se colocado hoje para a sociedade, que você tem que ser muito humanista. Então, humanista, você faz o que você quiser, mas tem que ser amparado. Por exemplo, um exemplo de humanista. No Canadá, a pessoa se droga, tem direito a usar as drogas, e ele tem direito de ir a uma clínica para que o enfermeiro ou a enfermeira injete a droga na veia dela. Isso é chamado de humanismo. Ou seja, a pessoa tem que continuar no pecado, na destruição, mas amparado pela lei. E mais, se a pessoa, essa pessoa usuária, se ela tiver um cachorrinho, ou tiver um gato, um animalzinho de estimação, ela ainda ganha $800 para a manutenção do gatinho, do cachorrinho. Então, esse é o conceito de humanismo. Eu não estou dizendo que temos que atacar as pessoas, desfazer das pessoas, não amar as pessoas, não socorrer as pessoas. Não! O que eu estou dizendo é que está havendo uma inversão de valores. E o ser humano, ele está tocando. Você vê, tem uma mulher aí que ela negocia o corpo dela, ganha milhares de reais por uma hora, mas ela disse que está com Deus e está tudo maravilhoso. Você entende? E é assim, porque é a profissional do sexo. Ela é uma profissional do sexo. Tá? Então, quem quiser contratá-la, ela está à disposição desde quando tenha a verba para comprar o seu serviço, porque ela é uma profissional. Vocês entendem? Então, esse é o reino das trevas. Por que isso? Porque a pessoa não morreu. Ela está vivendo para si. Aquela que morreu para este mundo, agora ela vive para aquele que morreu e ressuscitou, que é Jesus Cristo. Por quê? Porque o plano de Deus é que nós sejamos abençoados aqui no planeta Terra, mas acima de tudo que nós tenhamos a salvação, a vida eterna em Cristo Jesus. Então, irmãos, vai chegar o momento, o Senhor Jesus está dizendo, que haverá, então, grande aflição. É chamado de grande tribulação. Como nunca houve desde o princípio do mundo, desde que foi criado o mundo, até agora.
nem tampouco há de haver. Ou seja, será um momento na história tão terrível que não aconteceu ainda no início do mundo e nem acontecerá no final. E tão grande que será. Por isso que é chamado de a grande tribulação. Então, irmãos, quero enfatizar nesta manhã, você que está presente e você que está aí acompanhando nas redes sociais. Você é de Jesus Cristo? Você, de fato e de verdade, já morreu para esse mundo? Você está, de fato e verdade, vivendo para Jesus Cristo ou você quer só um amparo humanista? Porque se você quer só um amparo humanista, você irá ficar aqui para a grande tribulação. E agora, já que tem gente dizendo que não existe inferno, então é uma boa opção de continuar servindo ao reino das trevas, já que não tem inferno, já que não tem Satanás, já que não tem a Bíblia. Já estão agora dizendo que não existe Jesus, que Jesus é um Jesus histórico, que foi criado por Constantino, pelo Império Romano, entendeu? Tudo isso está acontecendo. Para quê? Para desconstruir na mente das pessoas a ideia de que você pode continuar fazendo as coisas do seu jeito, errada, porque está tudo legal. E não tem nenhuma cobrança disso. Você imagina, você trabalha, você tem uma cobrança no seu trabalho, você tem que cumprir tarefas no seu trabalho. Tem regras, você viaja, tem regras no trânsito para você seguir. Né? Você aplica um dinheiro no banco, você tem regras para cumprir, você só vai ter o rendimento daquele dinheiro se cumprir aquela regra, daquele tempo, ou do prazo que foi aplicado aquele dinheiro. Enfim, tudo tem regras. E aí, quando chega com Deus, não, Deus tem que aceitar ela. Deus lhe aceita do jeito que você está. Deus não condena ninguém. Ele lhe abraça do jeito que você está. Agora tem que haver transformação. Tem que haver mudança. É aquela palavra grega que está lá em Romanos capítulo 12. Mudança de mentalidade. Metanoia é a palavra grega. Tem que haver mudança de mentalidade. Então, andar com Jesus Cristo é coisa maravilhosa. Andar com Deus é coisa maravilhosa. Ter certeza da sua salvação é coisa extraordinária. Você deitar e quando você acordar já está na eternidade com Deus. Agora já pensou a pessoa deitar e quando acordar sendo fogo eterno, tormento eterno? Isso é lamentável, é triste, é terrível. E as pessoas estão colocando aí professores de universidade que agora se acha intérprete da Bíblia. As coisas espirituais só podem ser interpretadas por quem tem nível espiritual, tem intimidade com o Senhor. Se tem o Espírito Santo. Uma pessoa que não aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ele não tem o Espírito Santo. Entenda isso. Só quem recebe o Espírito Santo é quem passa a fazer a vontade de Deus e recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Não é saber simplesmente que Deus existe, que Jesus existe, que o Espírito Santo existe. Então, aí quem tem o Espírito Santo, há diferença. Tá? Então, a grande tribulação, ela se refere-se a um período de transição entre a dispensação da igreja e o milênio. Então, hoje, nós estamos vivendo a era da igreja, que é chamada era cristã. E essa grande tribulação irá acontecer no período entre a dispensação da graça, ou seja, tem uma mensagem que eu escrevi aí no vídeo, falando assim, a graça acaba. A graça vai acabar. Quando Deus chamou Noé e mandou construir a arca,
Aquela arca estava representando Jesus, a graça, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus. Porque viria um juízo sobre a humanidade. E tudo seria destruído com o dilúvio. Então hoje Jesus, ele é a graça. Ele veio para mostrar o plano de Deus para a humanidade, para nós. Mas vai chegar um momento que acabará essa graça. Não haverá mais. Na realidade, as pessoas interpretam graça de forma errônea. A pessoa acha que graça era viver na libertinagem, fazendo o que ela pensa, o que ela acha, o que ela quer. Não, graça, ela é mais forte do que a lei. Por exemplo, na época da lei, uma pessoa que adulterava, ela seria apedrejada. Mas seria apedrejado o homem e a mulher. Mas hoje, pela graça que Jesus veio trazer para nós, só o homem ou a mulher olhar para o outro e manter desejo de ter relação com ele ou com ela, já está adulterando. Já está cometendo o pecado. Então, por isso que a nossa mente também tem que ser purificada. A santificação, ela deve acontecer na nossa vida nos três ângulos. Ela deve acontecer no nosso espírito, ela deve acontecer na nossa alma e ela deve acontecer no nosso corpo. Por quê? Eu gostei muito da posição de uma cantora aí famosa, evangélica. Perguntaram para ela, disseram assim: por que você não usa biquíni? Ela disse: eu não uso biquíni porque o meu corpo é para o meu marido, não é para exibir para as pessoas. Aí a outra estava interessada e falou assim: e se eu usar, quando você vê a minha foto, o que você vai fazer? Ela disse: eu vou me escandalizar com você. Então a pessoa firme no compromisso com a santidade, com o temor a Deus, com a obediência à palavra de Deus. Ela não veste roupa arregaçada. A pessoa que tem coerência. Por quê? Porque ela está reservada para Deus, para o seu esposo, para viver pelos princípios da palavra de Deus. Então, irmãos, tenha cuidado, porque servir a Deus não é ir a um supermercado, não é ir a um shopping, não é ir a um açougue e chegar lá, me dá um pedaço de carne aí, me dá essa roupa, me dá esse calçado. Não. Tem regras, tem princípios que precisam ser obedecidos. E se eu não obedecer esses princípios, serei cobrado. Nós seremos cobrados quando não obedecemos os princípios de Deus. Seremos cobrados como qualquer princípio da sociedade. Uma pessoa matou, o que é que a lei diz? Vai para a prisão, vai ser julgado, vai ser condenado, vai para a prisão. Não é assim? Então, é a lei da sociedade, foi criada. Por quê? Para amparar os demais. Então, para a gente ter vida eterna, nós temos que estar ligados em Jesus Cristo. Andamos com Jesus, amando o Senhor Jesus. Então, a grande tribulação vai ser esse período em que termina a dispensação, que a dispensação é um período. Na história da humanidade existem 6 dispensações. Não vou falar sobre elas agora. Então a graça é uma delas. Dispensação da graça. Termina essa dispensação da graça e entra o milênio. Entre um e outro estará acontecendo a grande tribulação. Vocês já ouviram falar da grande guerra do Armagedon? Lá em Israel acontecerá essa guerra, no Vale do Armagedon. Ou seja, as nações vão estar reunidas lá para combater Jesus, o rei, o anticristo. Ele vai estar governando nesse período e ele vai levantar-se contra Jesus que está chegando para reinar. Só que será fulminado. Então a grande tribulação, ela tem uma duração de 7 anos, representando
Septuagésima, é assim? Septuagésima, obrigado, isso. 70ª semana profética registrada no livro de Daniel, capítulo 9. Então tem lá no capítulo 9 de Daniel, você veja, a palavra de Deus vai se cumprindo. Daniel capítulo 9 vai falar dessas 70 semanas. E essas 70 semanas que está escrito lá em Daniel capítulo 9, que você depois pode ler calmamente, essas 70 semanas de Daniel, ela está explicada em detalhes no livro de Apocalipse, dos capítulos 6 a 19. Então, do capítulo 6 de Apocalipse ao capítulo 19, é equivalente ao capítulo 9 de Daniel. Então, as 70 semanas que está escrito lá, da tribulação lá de Daniel, ela representa aqui esses capítulos dos 6 ao 19 de Apocalipse. E o que é que está escrito em Apocalipse, capítulo 6, versículo 19? Juízos de Deus terríveis para com a humanidade. E aí você vai ver que vai ter uns 7 selos. Dentro desses 7 selos, cada selo que será aberto são juízos de Deus que vem sobre a humanidade. Aí Deus abre o selo, vem o juízo. O povo não se arrepende. Continua com o coração endurecido. Aí vem o segundo, terceiro, o 7º selo. E o povo continua com o coração endurecido. Você imagina como é que é o ser humano? Aí depois vem as 7 taças do juízo de Deus. Pragas virão sobre a humanidade. E aí o que acontece? E o que eu estou falando aqui, irmãos, não é para amedrontar ninguém, não. Não é para assustar, não, que agora estão falando aí nas redes sociais que a Bíblia é um livro assustador. Que os pastores, eles pregam a Bíblia para assustar as pessoas, para que as pessoas tenham medo de ir para o inferno. O que é que o satanismo prega? O satanismo prega que ele é um Deus, as pessoas são Deus. O que é que algumas filosofias pregam? Que a própria pessoa é um Deus. É muito fácil assim. Então, tenha cuidado, porque a palavra de Deus, como foi mencionada aqui desde o início, Deus vela sobre. O que é sobre? Acima. Então, Deus, ele tem cuidado de cumprir a sua palavra acima de qualquer coisa. Então, o que significa isso na prática? O capítulo 9 de Daniel e os capítulos 6 a 19 de Apocalipse. Então, na prática, os 7 anos foram divididos em 2 períodos. Então, esses 7 anos, ele é dividido em 2 períodos de 3 anos e meio. Então, o que acontece? Sendo representados pelas seguintes expressões: 42 meses, como nós lemos lá em Apocalipse também, está escrito assim, 42 meses, então em Daniel, 42 meses, tempos e metade do tempo, olha lá. Tempo significa 1 ano, tempos significa 2 anos, e metade de um tempo significa meio ano. Então significa o quê? Que quando o anticristo começar a governar, que ele vai sentar lá no trono em Israel, em Jerusalém, já está sendo construído lá em Jerusalém o 3º templo. E nesse 3º templo, quem é que está trabalhando na construção dele? As 3 maiores religiões do mundo, que são os muçulmanos, o cristianismo e o judaísmo. Então, esse templo lá, que está sendo construído, inclusive até um trem muito luxuoso, um trem tipo trem-bala, para transportar as pessoas para lá. Está sendo também construído. Né? Então, o que ocorre? Irmãos,
o anticristo vai sentar no trono, lá em Jerusalém. Porque Jesus Cristo, quando ele voltar, ele vem para governar de Jerusalém. E o anticristo, ele chega primeiro. Quer dizer, primeiro no sentido da atuação, porque é apenas um cumprimento cronológico do tempo de Deus. Deus não perde. Deus é o Criador de todas as coisas, governa sobre todas as coisas. Então, estamos aprendendo nesta manhã que a expressão um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, representa 3 anos e meio. Então, nesses 3 anos e meio, o que vai acontecer com Israel? Israel vai receber o anticristo como sendo o Messias. Estou certo isso? Tem aqui um analítico. Então, nesses 3 anos e meio, na realidade, agora Israel já está se preparando para receber o Messias. Ele chama de Messias. É a palavra hebraica para Jesus, né? Eu acho interessante, irmãos, que há uma guerra tão grande na questão da transliteração do nome Messias. O Yeshua, e foi transliteração, quer dizer, o nome Messias, ou Jesus, ou Yeshua, foi transliterado para o nosso português como Jesus, que vem de salvação, que vem de Josué, salvação. Mas eu não quero entrar nesse ponto aí, deixar isso para os eruditos, né? Eu sou apenas um discípulo de Jesus. Simples. Então, o que ocorre? Mas o fato é que, eu quis mencionar isso aí pelo fato de que Cristo significa ungido de Deus. Então, Jesus Cristo, o Salvador, ungido de Deus. O que eu quero mencionar é que nesse nome, Jesus, o Cristo, expulsa demônios, expulsa Satanás, purificando o nome de Jesus. Não sou eu, é o poder de Jesus que me deu essa autoridade para, no nome dele, exercer. Então, por isso que eu sou discípulo dele. É exercer, assim como os apóstolos exerceram. Então, todo aquele que crê, fica nisso. Todo aquele que nele crê é Jesus. E portanto, ele pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado, será salvo. Mas quem não crê, será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. Se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E se beber alguma coisa mortífera, a pessoa colocou um veneno, um chumbinho, e diz, olha, beba aí, que é para você provar que você é de Jesus. Não, isso é tentação. Está se falando de um momento que a pessoa está fazendo algo, tramando para matar o outro. E ele está inocente. Aí Deus age. Entendeu, irmãos? Temos que ter cuidado, porque Satanás, quando ele vem agir em uma pessoa, em um momento, ele vai usar de vários argumentos, Eu, na quarta-feira próxima passada, fui expulsar o demônio, e Satanás chegou como chefe, depois de todos os demônios, o destruidor, e outros tipos de demônios que estavam na pessoa. Aí depois chegou o Lúcifer. Então o que ocorre? Quando ele chegou, eu estou mencionando isso para mostrar o engano. Ele chegou falando em línguas estranhas. Agora, você imagina, se eu não tivesse o discernimento espiritual, como é que ia expulsar o Lúcifer, o Satanás, se ele está falando em línguas? Vocês estão entendendo? Então, Satanás, ele usa na história, aí ele vai usar na educação, ele vai usar na tecnologia, ele vai usar na ciência, em vários camadas da sociedade, para enganar as pessoas. Então, tenha cuidado. Voltando aqui ao texto,
né? Então, essa grande tribulação também ela representa 1260 dias, que está em Apocalipse, capítulo 11, versículo 2. Abra aí, por favor, para você entender. 1260 dias. Eu vou cumprir o horário, irmãos. Apesar de que é longa aqui a administração, mas eu não vou levar até o final, porque não dá para levar tudo hoje, não. Apocalipse capítulo 11, versículo 2, está escrito assim: e deixa o átrio que está fora do templo, e não nessas, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Então, esses 42 meses representam aqui os 1260 dias também de Daniel, capítulo 9. Por isso que a Bíblia, irmãos, é maravilhosa. Ela interpreta ela. A Bíblia interpreta a Bíblia. Não há contradição na Bíblia. O que há são raciocínios humanos que distorcem a palavra de Deus. Então, a grande tribulação, ela é descrita tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento como um tempo de angústia e sofrimento sem precedentes na história. Então, essa grande tribulação que vai chegar será um tempo, como nós lemos aqui em Apocalipse, em Mateus capítulo 24, versículo 21, que será um tempo de sofrimento tão grande, tão terrível, que nunca houve e nunca haverá. Está dando para entender, irmãos? Glória a Deus. Você já aprendeu hoje sobre o que é o tempo, como seria na Bíblia, um tempo, 2 tempos, 3 tempos. Então, os 3 anos e meio representa os primeiros 3 anos e meio que o anticristo vai estar governando lá em Jerusalém. Aí, quando ele sentar no trono, que ele for revelado para Israel que ele não é o Messias que eles estavam esperando, aí vai haver revolta, vai haver guerra. Então a batalha será terrível. Por isso que vai chegar a batalha do Armagedon. Eles vão hesitar. Porque o que acontece com os judeus? Os judeus, eles creem em Deus, o Criador dos céus e da terra, Todo-Poderoso. Mas na interpretação deles, no entendimento deles, Jesus Cristo não veio ainda. Por quê? Porque os judeus, eles sempre quiseram um Jesus que governasse politicamente. Então, quando Jesus chega aqui na terra, nasce numa manjedoura, em lugar simples, começa a andar, pregando, levanta 12 discípulos, forma uma equipe, e está dizendo que ele é o Filho de Deus, que veio do céu, e que ele veio pregar o evangelho do reino de Deus. Ele veio implantar o reino de Deus nos corações. Aleluia! Aí os judeus rejeitam Jesus, porque eles queriam era um camarada que governasse, que pegasse na espada, montasse no cavalo, que defendesse Israel do Império Romano. E não foi isso que Jesus veio para trazer reconciliação da humanidade que está caída para com o seu Criador. Veio trazer o plano da salvação. Por isso que ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Então, agora, os judeus estão aguardando a chegada do Messias, que pode chegar a qualquer momento aí. E o que acontece? Eles vão tratá-lo como Jesus, como Deus Todo-Poderoso, porque esse vai governar. Esse vai sentar no trono e vai governar. Qual é o papel do anticristo? O papel do anticristo é dizer assim: aonde tem fome, eu vou resolver o problema da fome. Aonde está faltando água, eu vou resolver o problema da falta de água. Aonde está faltando remédio,
a economia está para baixo, não está havendo dificuldade econômica, eu vou resolver o problema da economia. Por isso que vai ser fácil para as nações aceitarem o anticristo como o governante mundial. Porque ele vai mostrar proposta de solução para os problemas naturais da humanidade. Só que é o quê? Uma artimanha, um engano, para conseguir a humanidade se dobrar a ele. E é justamente isso que os satanistas fazem. O que é que os satanistas fazem? Diz, não, esse negócio de Deus, de Jesus, isso não existe. Você é um Deus. E o Lúcifer que é o cara. O Lúcifer que tem a solução. Faz uma aliança com ele. Faz uma pacto, porque ele é o camarada da luz. Você entende? E aí a pessoa faz o pacto com o diabo. Quando faz, está perdido. A alma dele agora é para a condenação eterna. E ele vai oferecer coisas ruins ou coisas boas? Não, ele vai oferecer coisas boas. Quando um terrorista vai destruir um ponto estratégico, vai atingir um lugar que coloca uma bomba no seu corpo para destruir um navio, para destruir as torres lá dos Estados Unidos ou qualquer outro lugar. Qual é a proposta que ele recebe? O líder dele vai dizer assim, agora, quando você explodir, você vai ter no céu várias mulheres, 70 mulheres à sua disposição. Você vai ter as melhores frutas, as melhores coisas vai estar à sua disposição. Então o camarada explode o corpo dele, mata milhares de pessoas, crendo que ele vai receber 70 mulheres princesas para ficar com ele agora a vida toda, no paraíso. Né? Então são propostas diabólicas. Então a proposta de Satanás, o alvo dele é sempre enganar. Por isso que ele chama. Satanás já tem a tradução de enganador, adversário. Então, irmãos, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, a grande tribulação já é descrita como um momento de grande sofrimento para a humanidade. Agora, o profeta Jeremias chamou a grande tribulação chamou de angústia de Jacó. Lá em Jeremias 30, versículo 7, a parte B. Ele vai chamar a grande tribulação de angústia de Jacó. Quando nós lemos os profetas Daniel e Joel, também eles se referiram a esse tempo como um período de extrema angústia. Daniel 12:1. Que esse período será um período de grande sofrimento, extrema angústia que as pessoas vão passar. Joel 2:2 também está escrito. Aí nós chegamos o profeta Isaías e o apóstolo Paulo, ele vai considerar esse momento da grande tribulação, eles usaram a expressão seguinte, o dia do Senhor. Então, o dia do Senhor será um dia de juízo de Deus para a humanidade. O apóstolo Paulo usa essa expressão, o dia do Senhor. Então, a pessoa está hoje zombando de Jesus, zombando da igreja, zombando da Bíblia, zombando da palavra. O camarada vai para as festas aí nas ruas, pega um crucifixo, pega uma cruz, pega uma Bíblia, faz barbaridades. Só que vai chegar um momento, ou não é só esse que faz esse tipo de coisa, aquele também que rejeita a palavra de Deus na sua mente, no seu coração. Não é só necessário fazer atrocidade, não. Só ele rejeitar a palavra de Deus e rejeitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, já está enquadrado para ficar para a grande tribulação. Então o apóstolo Paulo fala que o dia do Senhor vai chegar. Isaías 13, versículos 6 a 9. E também 1 Tessalonicenses, eu quero ler 1 Tessalonicenses 5, já no finalzinho aí, depois de Coríntios.
1 Tessalonicenses 5, o versículo 2. O versículo 1 começa assim, sobre a vida do Senhor. Mas, irmãos, acerca dos tempos das estações. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva. Então, a igreja de Tessalônica estava preparada para esse momento, que vai chegar. O apóstolo Paulo disse, nem precisa escrever para vocês sobre isso. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor, está vendo? O dia do Senhor virá como ladrão de noite. Então, esse dia, a volta de Jesus, será como um ladrão que não avisa a hora que vai chegar na casa para roubar. Pois que, quando disserem a paz e segurança, versículo 3, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Você imagina a mulher quando está para parir. Pessoal, tem alguém que fala dá luz. Dá luz não, o normal é parir. As dores são terríveis. Não é, mulheres? Eu já acompanhei uma maternidade que ela disse, consegue aí que agora existe uma injeção que dá na coluna, uma anestesia, né? Para a pessoa ter o parto sem dor. Só que depois arrebenta a coluna da pessoa. Vai ficar arrebentada. Mas tem o parto sem dor. Né? Então, esses dias vai chegar. Mas vai ser o momento. Olha como é que vai ser. É no momento que todo mundo estiver dizendo assim, chegou a paz, chegou a segurança. É o período que o anticristo vai estar governando. Então, ele vai estar prometendo o quê? Paz, segurança para a humanidade. Então, quando as pessoas estiverem assim, despreocupadas, está tudo maravilhoso, olha, a economia está dando tudo certo, olha, não tem mais problema aí com os hospitais, até o SUS vai ser substituído, né? O anticristo vai trazer um sistema melhor aí para a humanidade. Então, quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição. Então, os 3 primeiros anos vai ser maravilhoso, aparentemente. Depois, o anticristo se revela. E aí virá os 3 anos e meio de grande tribulação. Aí, a coisa ficará feia para a humanidade. E eu já vou finalizar aqui. Mas, irmãos, para o nosso consolo, esse período se inicia após o arrebatamento da igreja. Vocês estão lembrados quando eu li em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15? Que Jesus morreu por todos. E aquele que está em Cristo Jesus, ele já morreu para si, ele morreu para esse mundo, para esse sistema maligno que está aí. Por quê? Porque ele está com aquele que morreu, mas ressuscitou. Então, presta atenção. A grande tribulação, ela irá ocorrer, depois que a igreja é arrebatada. Isso é chamada tese de pré-tribulação. Umas palavras difíceis que eu não estou conseguindo hoje, né? Desculpa aí. Os tribulacionista. Os pré. O que é pré? É antes. Antes eu tinha um pré-vestibular, né? Eu fiz pré-vestibular algumas vezes. Então, pré-tribulacionista. Então, ou seja, essa corrente teológica defende, e eu creio também dessa forma, que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação.
Aí, quando a igreja for arrebatada, por isso que Jesus disse, vocês serão o sal da terra e a luz do mundo. Quando esse sal for tirado, essa luz for tirada, a coisa vai virar trevas aqui na terra. E agora? Quem é que vai conseguir se salvar agora? Se a pessoa confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, o anticristo, ele vai colocar uma marca nas pessoas, e quem confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ele será decapitado, será morto de várias formas, será destruído. Então, se a pessoa for fiel, ele vai honrar Jesus mesmo no período da grande tribulação. Agora, você imagina, hoje, com toda a facilidade que temos, né? Carro na porta, ônibus, metrô, né? Bicicleta, avião, tudo. A pessoa coloca dificuldade para servir a Jesus, senhorita Marcela. Você vem de longe, você está querendo Jesus, viu? Você entendeu? A pessoa coloca obstáculo. Agora, você imagina quando o anticristo colocar a marca na pessoa e quem disser que é contrário a ele, isso é mesmo que o sistema comunista, né? Quem é contrário é queimado. Olha, irmãos, será um momento terrível. Então, aqui tem um cronograma, uma cronologia dos eventos. Então, nós estamos hoje na era cristã. Grave esse pensamento que não vai dar tempo, eu tenho um slide aqui para expor para vocês. Mas imagina na sua mente. Hoje estamos na era cristã, era da igreja. Fala comigo, era da igreja. Tá. Aí irá acontecer, próximo passo, o arrebatamento da igreja. Na grande tribulação, haverá 2 períodos. Os 7 anos será dividido em 2 períodos. 3 anos e meio e mais 3 anos e meio. Os 3 anos e meio primeiro vai ser aquele momento de grandeza, que é para iludir as pessoas. E Israel crê que chegou o Messias deles. Depois ele é revelado e vem os outros 3 anos e meio, que agora será de destruição. Vem a manifestação da glória de Jesus. Entra depois da grande tribulação, vai entrar um milênio. O que é o milênio? Agora é o governo de Cristo implantado aqui na terra e o próprio Jesus governando lá em Jerusalém. Então, o anticristo, ele será banido. Jesus vai vencer essa guerra, ele será banido e o anticristo será lançado no lago de fogo, juntamente com a besta e o falso profeta, que é chamada Trindade Satânica. O que é a Trindade Satânica? A besta, o falso profeta e Satanás, o anticristo. Então a Trindade Satânica será lançada no lago de fogo. No período do milênio, Satanás será amarrado por 1000 anos. Aí, no final do milênio, entra o juízo final. Conclusão de tudo aqui na terra. A Bíblia vai dizer que também que o inferno será lançado dentro do lago de fogo para toda a eternidade e quem estiver dentro dele. E depois do juízo final veio o novo céu e a nova terra. Por que o novo céu e a nova terra? Porque essa terra foi contaminada pelo pecado. Então por isso que ela será destruída. Eu ando um pouquinho pelo Brasil e já viajei com o bispo também, a gente observando em 500 anos que tem o Brasil, 500 anos e um pouquinho. Quanta coisa foi construída nesse país. Cada obra extraordinária, mas e no mundo?
E na China, milenar. Mas tudo será destruído através do fogo, do enxofre que vai cair sobre essa terra. E isso não é para levantar você, é para a palavra de Deus se cumprir, e vai se cumprir. Então é bom que você saia do seu casulo, seu mundinho, e abrace o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, porque os tempos daqui para frente serão terríveis. O camarada aí que passou aí agora com o carro de som, parabéns ele, né? Desligou o som que chegou na frente. Irmãos, deu para entender? Amém. A primeira etapa, aí depois nós passaremos para a segunda etapa, porque é muita coisa, e a gente vai passo a passo. Deus abençoe você, um grande abraço, fica com Deus, sempre à disposição. Shalom.